Criança frustrada mantém o foco para aprender? Em uma recente revisão da literatura sobre o tema, foram examinados estudos empíricos onde a frustração foi documentada como potencial inspiração para situações de aprendizagem mediadas pelo professor. Ainda não é clara a relação entre a tolerância à frustração e o sistema de recompensas, aquele por qual passa a dopamina. Mas o professor sabe que o estudante é mais tolerante quando se autorregula. São necessários também mais estudos para identificar tanto o temperamento quanto os estilos de aprendizagem que é mais suscetível à condição frustrante. No entanto, é bem conhecido que quando o estudante desenvolve as habilidades de autoconhecimento e autorregulação, ele vai ter uma relação muito mais positiva com a aprendizagem. O caminho para lidar com as frustrações, com a ansiedade e com o estresse que o estudante deve trilhar, visando a aprendizagem, é muitas vezes mediado pelo adulto, pelo professor. Aprender a tolerar as frustrações, regular as expectativas, fortalecer-se a partir de seus próprios erros e recursos. Portanto, o educador dizer um não quando necessário, com segurança, afeto, estabelecer regras e limites claros e apresentar os desafios compatíveis com a possibilidade da criança, daquela fase etária. Pode prevenir dificuldades futuras em lidar com as inerentes frustrações da vida e, sobretudo, contribuir para a minimização destas, além de treinar a autonomia e a autorregulação. Bom, aprender a se frustrar, adiando recompensas, faz com que a criança se lembre e avalie o que realmente quer, memória de trabalho, superando obstáculos e fazendo as escolhas, tomada de decisão. E o que favorece o desenvolvimento de diversas habilidades, entre elas a resiliência e a perseverança. Aprende igualmente a fazer correções necessárias de seus atos para chegar ao objetivo, deslocando a atenção como a flexibilidade. Outro ponto importante, promove vivências em que se percebe o prejuízo das respostas impulsivas, desenvolvendo o autocontrole, o que na adolescência contribuirá e muito para que se possa avaliar com mais competência as consequências, fazer aquelas escolhas mais saudáveis e correr menos riscos, que é típico do adolescente. Exercitar a memória de trabalho, a flexibilidade, colabora também com a tomada de decisão assertiva e responsável, por meio de julgamento de fatos e comunicação não violenta. Temas como drogas, bullying, uso das redes sociais, entre outros, são beneficiados por tais desenvolvimentos na escola. E para continuarmos falando sobre esse tema da frustração e da importância de desenvolver a autorregulação, nós estamos aqui com o Mário Almeida, coordenador do programa Conviva. Mário, um prazer ter você aqui. Prazer meu, todo meu. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar. Vamos, Mário. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente sobre, na tua experiência com o programa Conviva na Secretaria de Educação de São Paulo, como você vê a importância do desenvolvimento da autorregulação, das competências socioemocionais para a melhora da convivência na escola? É muito importante a gente pensar enquanto estudante, né? É difícil a gente lembrar, mas pensar enquanto estudante sobre como eu me regulo, como é que eu me faço pensar para fazer uma atividade qualquer. Então eu tenho que regular o tempo que eu quero, o tempo de dedicação, o tempo que eu devo fazer a essa atividade. Eu devo pensar qual é o objetivo que eu vou ter nessa execução. E se eu tiver esse bem trabalhado, bem estruturado, eu vou conseguir lidar com até a possibilidade de não dar certo. Né? Porque o não dar certo faz parte da vida e poucas pessoas são preparadas para o não dar certo. Não dar certo e fazer o plano B, o plano C, o plano D, para qualquer situação que a gente possa se envolver.
Muito bom, né, Mário? Porque não dá certo às vezes aquilo que eu faço, não dá certo o que eu faço com o outro, né? Aí eu me frustro, eu fico chateado, mas aí a nossa relação começa a partir daí, né? Exato. O quanto isso é importante para a convivência, né? Exatamente. E quando a gente tem a consciência de que a gente pode não dar certo e que vai estar tudo bem, melhor ainda, né? Se a gente consegue entender o que o outro está falando, o que o outro está fazendo, como é que ele conseguiu fazer e deu, alcançou o objetivo, e como é que eu posso aprender com ele, ao invés de destruí-lo. Então a convivência é esse contato de um com o outro, olho no olho, às vezes até estar perto. Aqueles macetes, como é que você fez para conseguir isso? Me ensina. Essa autorregulação vai trazer a convivência de uma maneira mais saudável para ambos, né? Tanto para quem está executando a atividade como para quem está ao lado, está por perto. Então, quando a gente vai conviver com o outro, a gente tem que pensar que tudo que eu passo, o outro também passa. Eu não sou o único no universo. Nesse universo nós compartilhamos. E que bom que podemos compartilhar com as diferenças. E aí a gente vê como a escola é esse ambiente tão rico para essa convivência, para esse estar junto, para esse aprender com o outro. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa tua experiência, né, no Conviva nos últimos anos. Temos trabalhado juntos, né, na promoção da saúde mental, no fortalecimento desses fatores, né, que vão levar a esse desenvolvimento saudável. E é muito bacana de ver como o programa Conviva justamente colocou foco na importância do viver junto. Eu acho que felizes foram quem escolheu o nome, né? Eu sou o terceiro gestor do programa e é muito importante pensar que o Conviva já no nome já traz conviver. Né? Ele não é uma sigla, como todo mundo pensa, mas Conviva, um programa de melhoria da convivência e proteção escolar, ou seja, todos nós já convivemos, precisamos melhorar ainda mais essa convivência para que a gente possa ter, de fato, a escola com um ambiente de aprendizagem. E a escola, o Conviva traz a aprendizagem para além da aprendizagem acadêmica, ela traz a aprendizagem do conviver, do viver junto, viver com, estar com o outro, trazer a saúde mental para dentro da unidade escolar, no sentido de que ali acontecem todos os eventos que podem nos tornar cada vez adultos melhores, né? O Conviva vem com essa missão, trazer a saúde mental no sentido de saúde, não de transtorno, né? Porque todo mundo pensa em saúde mental e pensa em transtorno mental, e que não tem nada a ver. Né? A saúde mental é como é que eu posso me educar para poder ter uma convivência primeiro comigo e depois com o outro. Né? Então, eu acho que o Conviva traz exatamente esse grande objetivo. Muito bom, Mário, muito obrigada. Viver junto, estar com o outro, é o privilégio de estar na escola. Então, vamos aprender a conviver, porque isso vai ser um fator fundamental para a nossa saúde mental. Adriana, hoje se tem uma ideia de que a criança não pode se frustrar, né? Que tem que se evitar que a criança se frustre. Isso faz sentido? Olha, excelente a sua pergunta, porque a gente vê muito isso acontecer. E esquecendo que um processo saudável de desenvolvimento é preciso que a criança se frustre. Lembra que eu comentei do tal circuito de recompensas? Da capacidade de autocontrole, de autorregulação, que é tão importante, a gente vem aqui, né, falando o tempo todo sobre isso. Então, ela só vai conseguir ajustar esses processos, que são cerebrais, inclusive, né? Não é algo que não é mimimi. Quando ela treina. E como que ela treina? Quando ela tem uma ação e às vezes não dá certo, porque aí ela tem que regular, ela tem que tentar de outro jeito. E ela também tem que aceitar que muitas vezes as coisas não vão dar certo, né? Não existe tudo perfeito e aprender, inclusive, faz parte o errar. Existe aprendizado sem erro? Não é? Não existe. Então, essa é a importância de, na infância e na adolescência, a gente poder
viver as frustrações, lógico, com uma boa orientação. Crianças precisam de um professor ou do educador próximo, podendo orientar como passar por essas situações, né? Como se fortalecer. E os adolescentes, se já tiveram um pouco isso na infância, também vão ter outras formas de passar por essa situação e isso não se tornar algo que impeça o seu desenvolvimento ou que se torne até algo ligado a uma atitude violenta. É realmente a gente poder falar sobre isso de uma maneira tranquila e treinar os recursos para essa instrumentalização, né, de se frustrar, de superar, de poder dispor dos seus recursos, da sua caixinha de ferramentas para lidar com aquilo que foge a nosso controle e também com a nossa expectativa. Muito bom, né? As pequenas frustrações treinam para as grandes frustrações, né? E eu acho que é muito importante dizer o quanto a frustração gera tristeza, gera raiva, ou seja, tem uma série de emoções que estão relacionadas com a frustração. Inclusive a própria depressão. Você sabe, Alci, que quando eu escrevi o livro Frustração, a minha ideia foi de poder trazer este conhecimento para as pessoas de modo geral, não só em termos das pessoas acadêmicas ou só as pessoas ligadas à escola ou à educação, mas para as pessoas de modo geral, para os pais. Por quê? Porque muito se fala de ansiedade e a frustração parece que a gente precisa esconder. Os pais querem evitar que seus filhos se frustrem, né? Vocês, professores, devem sentir bem isso na pele. O quanto essas crianças às vezes são super poupadas, mas o quanto ela se priva de poder desenvolver os recursos que justamente vão fazê-la mais fortalecida, com um autocontrole mais efetivo, trazer mais consciência para aquelas situações, né? Então, ter feito esse livro foi algo muito especial para poder prover para as pessoas este outro conhecimento e mais bacana ainda, porque eu quis tratar de uma forma diferente, que é mostrar como as competências emocionais, como o desenvolvimento das competências socioemocionais, que de certa forma são até uma continuidade, vamos dizer, das competências socioemocionais, né? Então a gente tem as nossas emoções, aí a gente vai aprendendo a lidar com as emoções nos contextos sociais, e isso tudo vai nos fortalecendo. E aí essas competências emocionais que eu coloco no livro, são 14 competências descritas, né? Primeiro eu até mostro como é que no cérebro isso acontece, porque muita gente, né, Alcione, acha que isso é algo que, poxa, eu não tenho empatia, não tenho, então como não tem? Todos nós podemos desenvolver, e é por isso que eu também trago isso nesse livro. Essa websérie tratou de temas importantes para a promoção da saúde mental nos contextos educacionais. Espero que tenha contribuído nesse sentido. Conheça mais sobre os trabalhos da Neuroconnect no nosso site e nas redes sociais. Aqui eu gostaria de reforçar a importância da garantia do direito à natureza para crianças e adolescentes, como elemento fundamental para o desenvolvimento das habilidades desses meninos e meninas em 3 grandes dimensões. A primeira dimensão é a garantia do direito à natureza como elemento estruturante para uma garantia de uma infância saudável. Isso no que se refere a aspectos físicos mais diretamente, por exemplo, a imunidade, a capacidade física das crianças, o desenvolvimento da visão, o desenvolvimento do equilíbrio, mas também da memória, da motricidade, aprendizagem, um fortalecimento de uma aprendizagem dentro e fora das escolas ativa e em que ela possa, aproveitando deste ambiente, desenvolver a sua criatividade e a sua sociabilidade. Uma segunda dimensão se refere à importância da garantia do direito à natureza como estruturante para fortalecer o desenvolvimento de uma prática de cidadania ativa. Então a gente verifica, né, que a construção de vínculo afetivo entre crianças e adolescentes e o ambiente da natureza faz com que ela se reconheça como parte deste ambiente e para que ela também possa, ao se reconhecer como parte, se preocupar com a sua proteção, com a sua conservação e com o cultivo
na natureza e da natureza. E um terceiro elemento importante é a gente fortalecer o direito do brincar livre das crianças e dos adolescentes, pensando que a natureza é esse ambiente propício para o fortalecimento dessa maior expressão da infância, que é o brincar. Direito amplamente garantido para eles e elas, e que se torna mais propício no ambiente da natureza justamente por, na natureza, as crianças e adolescentes poderem lidar com os desafios imprevisíveis, né? Para que elas possam lidar, por exemplo, buscando alternativas para expressar a sua criatividade, a resolução de problemas, lidando com os limites, muitas vezes impostos ali, né, nas brincadeiras e no contexto em que está aquele ambiente natural, e também para que elas possam utilizar dos recursos que estão ali colocados para expressar as suas próprias habilidades e características, né? Então a gente olha a natureza como elemento essencial para que as crianças possam desenvolver o seu pensar, o seu agir, o seu sentir e o seu apreciar e estar no mundo, né? Então a gente tem o direito à natureza como fundamental para a garantia desse desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, da sua saúde de maneira ampla, né, e transversal, da sua saúde mental, por exemplo. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, após o difícil momento que a gente viveu da pandemia do coronavírus, né, que a gente ainda lida com ele, com as suas consequências, já apontou que oferecer mais natureza para as crianças e adolescentes era fundamental para a gente reduzir os danos causados pelo isolamento social e pelos efeitos coletivos na saúde mental provocados aí pela pandemia durante a infância. Continue nessa websérie e assista à entrevista com Walter Casagrande sobre frustração e autorregulação.